Programa Câmara na TV. No programa de hoje, vamos falar sobre como lidar com pessoas com deficiência. Você sabia que, segundo o censo de 2010 do IBGE, no Brasil, 45,6 milhões de pessoas têm alguma deficiência, o que representa 23,9% da população? A inclusão das pessoas com deficiência é fundamental para a organização, tanto pela responsabilidade social, quanto pela aprendizagem da equipe e por respeito a esse público. Então vamos começar aprendendo como lidar com as pessoas com deficiência? Acompanhe os vídeos a seguir. Você já reparou que quando se fala em deficiência, ela toma conta de tudo? Pronto, agora só se vê a deficiência. Ela nunca é vista como mais uma das características da pessoa. Assim como a gente fala que uma pessoa é alta, tem cabelo castanho, é ansiosa ou otimista, deveríamos falar que tal pessoa tem uma deficiência. Não? A deficiência é apenas mais uma característica da condição humana. Claro que uma característica importante, mas ela não é maior que a pessoa. A pessoa com deficiência é, antes de mais nada, uma pessoa, com suas peculiaridades, qualidades, contradições, manias, dilemas. É bem básico isso, né? Mas só porque é simples, não significa que seja fácil. A nossa sociedade, por exemplo, mostra o tempo todo como não considera fácil. Não só por preconceito, que ainda é muito forte, mas por desconhecimento mesmo. Então, deixa eu te passar umas dicas para que isso fique mais fácil. Não que existam regras, ok? Mas existem sim alguns pontos que valem a pena compartilhar. Então, vamos lá? Olha só, não faça de conta que a deficiência não existe. Ela existe. Não existe? Depois de identificá-la, não subestime nem superestime as dificuldades. O drama todo está na sua cabeça. A deficiência existe, ela exige adequações e respeito à história de cada um. Pronto, tá tudo bem. Segundo ponto, as palavras agem sobre as pessoas. Você já deve saber disso. Essas mesmas palavras, elas podem ou não discriminar. O que dizemos mostra o que pensamos e em que acreditamos. Então, use os termos corretos. É pessoa com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. E não portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais ou deficiente. E muito menos inválido, aleijado, mongol, excepcional, retardado, incapaz ou defeituoso. Esse finalzinho eu acho que você já sabia, né? Mas, não custa reforçar. A propósito, os termos cego, surdo e cadeirante são corretos, estão liberados, ok? A maioria das pessoas com deficiência não se importa em responder a perguntas a respeito da sua deficiência. Assim, sempre que quiser ajudar ou estiver em dúvida sobre como agir, pergunte. Mas é importante respeitar a privacidade da pessoa. Não perguntar coisas que você, por exemplo, não perguntaria a uma pessoa sem deficiência, com a qual você não tem intimidade. Lembre-se, quando quiser alguma informação, dirija-se diretamente à pessoa e não a seus acompanhantes ou intérpretes. E se por acaso recusarem a sua ajuda? Não se ofenda, vai. A pessoa já está acostumada a desempenhar algumas atividades sozinha. E uma ajuda, por mais bem intencionada que seja, ela pode alterar sim um ritual que já funciona bem. E se te pedirem ajuda e você não se sentir seguro? Não vai ajudar de qualquer jeito, né? Por favor. Não tem nada de errado em recusar ajuda a uma pessoa com deficiência se você não se sente à vontade. Procure ou indique uma pessoa que possa ajudar. Todo mundo ganha. Você não deve ter receio de fazer ou de dizer alguma coisa errada. Haja com naturalidade. Se porventura alguma situação inusitada acontecer, uma boa dose de delicadeza, sinceridade e bom humor nunca falham.
Lembram quando você aprendeu a tabuada? Alguns colegas decoravam, outros contavam nos dedos e outros compreendiam a lógica da multiplicação. Cada um no seu tempo e de acordo com as suas limitações. O resultado final foi que todo mundo aprendeu a tabuada. Pessoas como eu, surdas, se comunicam, todas elas, mas cada uma do seu jeito e dentro das suas possibilidades, igual a tabuada. Então, a primeira coisa que precisamos saber é que existem surdos que aprenderam a ler, a escrever e a falar o português, como eu. Existem também aqueles que não aprenderam e usam a Libra, que é a língua brasileira de sinais. Essa que está passando aqui no vídeo. Também temos os surdos bilíngues, que se comunicam em português e também em Libra. E existem ainda aqueles que não são nem oralizados, nem usam a Libra. Se comunicam com gestos e outros sinais criados no âmbito doméstico. Então, por aí já entendemos que aquela expressão surdo-mudo não está correta. A não ser que a pessoa surda também tenha um problema em sua voz. Muitos surdos não falam simplesmente porque não aprenderam a falar. Certifique-se antes qual a melhor forma de se comunicar com aquela pessoa surda. Mas algumas dicas gerais podem ajudar. Seja expressivo ao conversar comigo ou outra pessoa surda, porque não temos como captar sentimentos como alegria, tristeza, sarcasmo ou seriedade só pelo tom de voz. Movimento com o corpo também são excelentes indicativos do que você quer dizer. Não fique contra a luz, e sim em um lugar iluminado, e sempre de frente para mim, para que eu possa fazer a leitura labial e não coloque nada em frente à sua boca. A mão ou um copo de água podem fazer com que eu perca trechos enormes da sua fala. Fale de maneira clara, mas sem exagero. A velocidade da fala é normal, a não ser que lhe peça para falar mais devagar. Sabe o que é importante também? Contato visual. Se você desvia o olhar ou vira de costas, eu fico achando que a conversa acabou. Ao querer chamar a minha atenção, toque no meu braço ou acene sem gestos bruscos. Se você souber alguma forma de se comunicar por gestos, tente usá-la. Se eu tiver dificuldade em entender, avisarei. De modo geral, suas tentativas serão bem-vindas. Algumas pessoas preferem a comunicação escrita. Outras preferem perguntas cuja resposta seja sim ou não. Não precisa ficar ansioso. Assim que entender a melhor forma, a comunicação irá fluir. Até agora, falei como eu posso te entender. Mas você precisa me entender também, né? A nossa dicção nem sempre é boa. Se tiver dificuldade em me entender, não se acanhe e peça para eu repetir. Geralmente, a gente não se incomoda de repetir quantas vezes for preciso. O importante é se comunicar. E essa comunicação tem que ser comigo e não com o intérprete, quando houver. Ele está ali para ajudar, mas direcione o olhar e a fala para mim. Existem níveis da deficiência auditiva e por isso pode parecer difícil se adaptar a cada uma delas. Mas as pessoas são diferentes, não são? E a gente lida com a particularidade de cada uma todos os dias, sejam deficiências ou não. Imagine você chegando em um lugar novo, onde nunca esteve antes. Pode escolher
um restaurante, um prédio ou até uma cidade nova. Você para, olha, reconhece o lugar. Rapidamente, o lugar em si deixa de ser uma novidade, e sim as pessoas, as sensações e os seus pensamentos sobre tudo o que acontece. Para mim, que sou cego, é um pouco diferente. O lugar em si demora para deixar de ser uma questão. Homem abre sua bengala. A minha bengala me mostra tudo e todos a um passo. A minha audição me dá uma distância um pouco maior. Passou disso, eu preciso voltar ao lugar e contar com a minha memória, minha noção espacial e o hábito mesmo. Quando eu precisar, a forma correta de ajudar faz toda a diferença. O primeiro passo é se identificar. Tenha certeza de que eu entendi quem está falando comigo. Parece óbvio, mas não é. Estamos muito acostumados a ter a visão como primeiro sentido. Então, se alguém está me vendo, meio que sem querer, começa a falar como se eu soubesse quem está falando e que a fala está direcionada a mim. Depois disso, importante é perguntar como pode me ajudar. Se for pegar minha bengala para me guiar, isso me deixa desnorteado e inseguro. Se for me empurrando pelo braço, também. Essas duas formas não funcionam. A pessoa que enxerga deve funcionar como escudo para possíveis obstáculos. Entra mulher jovem. Oi, Márcio, é a Miriam. Oi, Miriam. O ideal é que a pessoa que for me ajudar fique posicionada na minha frente, ofereça seu cotovelo dobrado ou seu ombro. Mulher se posiciona em frente ao cego, com o cotovelo dobrado, para guiá-lo. Dessa forma, eu consigo sentir seus movimentos. Se ela para, eu sinto. Se ela for para um lado ou para o outro, também. Se ela for para um lugar estreito, ela coloca o braço para trás e eu consigo saber disso. Mulher sai. A comunicação também é muito importante. Me avise com antecedência sobre degraus e buracos. Nada de falar, tem um degrau ali, ou apontar para algum lugar. Use sempre distância em metros e as direções de esquerda e direita. Já imaginou quantas vezes eu já não bati a cabeça, mesmo sendo ajudado por alguém? Isso acontece porque a pessoa fica preocupada com o chão para evitar uma queda. Mas e o resto? Coisas penduradas como filtro, extintor. Cada susto. Me ajuda com isso também, vai? A comunicação verbal é essencial, inclusive quando você se afastar de mim ou for sair do local. Você não sabe quantas vezes eu fiquei falando sozinho. Uma outra dica que me ajuda bastante é descrever rapidamente o ambiente. Isso também vale quando for servir comida para mim. Falar o posicionamento da comida no prato faz com que eu possa escolher como vou fazer minha refeição, em vez de ser uma surpresa a cada garfada. Imagem de um prato de comida com os alimentos posicionados de acordo com as horas do relógio. Carne às 3 horas, arroz às 8 horas e legumes às 11 horas. E na hora de me ajudar a sentar, não me segure nem me empurre. Isso é um erro bem comum. Pegue minha mão e coloque no assento e me avise se tem braços e encosto. Uma outra coisa importante é não excluir os cegos de uma atividade profissional ou social. Deixe que a gente decida se e como queremos participar. Para fechar, 3 dicas finais. Não grite. A não ser que o cego também tenha uma deficiência auditiva, não justifica falar mais alto. Pode falar olhe e veja sem medo. Eu também falo, nada de melindres. E por último, há cegos que em vez de usar a bengala, usam cão-guia. Não brinque com o cachorro enquanto estiver trabalhando. Ele foi treinado para conduzir o cego e não pode ser distraído nesses momentos. São muitos detalhes, né? Mas rapidamente essas práticas viram hábito. Se você não convive no seu dia a dia com uma pessoa com deficiência, com essas dicas vai ficar mais simples para você e para ela. Programa Câmara na TV.